Ó. Então, as questões estão baseadas naquilo que Era lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo e movimento circular uniforme. Era o capítulo... Qual era o capítulo mesmo? Peraí. Já vou te responder. Tá? Capítulo 5. Só que sem lançamento horizontal, só lançamento oblíquo. Capítulo 5 do livro 2. E o capítulo 6. O capítulo 6. Gente, o capítulo 6 eu coloquei, assim, eu achei muito fácil a prova. Lembrando outra coisa, pelo amor de Deus. Não está todo mundo aí? Lembrando que a nossa prova, ela não vale 10. Nossa prova vale 7 pontos. 3 pontos é da tarefa online. Então, igual minha mãe fala, por tudo que há de mais sagrado, façam a tarefa online. Tarefa online é 3 pontos. Professora, qual que é a tarefa online? Tarefa online é as atividades da prova, tá? Os exercícios da prova. Só que o que eu quero é que vocês façam o seguinte, não deixe tarefa online acumular. Terminei um conteúdo, fiz toda Professora, a tarefa online é exercício da prova? Sim, mas é isso que eu tô falando. O que que eu quero? É igual? Não entendi se a tarefa online é o que Não, tá na prova. a tarefa online é as questões que estão na prova? Não. Eu tô falando assim, a prova vale 7 pontos. Uhum. E a tarefa online, 3 pontos. Eu tô reforçando para que todos façam, porque teve gente nesse bimestre que passou agora, no primeiro bimestre, que perdeu os 3 pontos. Perdeu os 3 pontos porque não fez a tarefa online. E aí, qual que é o meu conselho? Pelo amor de Deus, terminei a atividade, expliquei o conteúdo, fiz atividades para a sala, não deixe acumular, já faça a tarefa online, porque você vai dar prosseguimento à nossa aula. Daí você vai fazer a tarefa e você vai fazer um diagnóstico daquilo que você não sabe. Professora, eu não sei isso aqui direito. Dá para a senhora explicar de novo? Aí eu vou explicar, porque você fez a tarefa online e você percebeu que você não sabia, tá? Então, eu quero que vocês não deixem protelar a tarefa online. Terminei o exercício. Professor, mas é muita coisa, a gente tem tarefa. Mas se você deixar para a última hora, o que vai acontecer? Vai juntar um monte de prova, vai juntar um monte de tarefa, você vai fazer mais corrido ainda, o seu aprendizado vai estar comprometido. Então, vamos pensar logicamente. Então, não deixe acumular a tarefa online. Tá? Professora, então a tarefa online é o 5 e o 6, né? Para essa prova. Isso, 5 e 6. Mas não deixa acumular. Tá, Gabi? Tá, Tiago? Pelo amor de Deus. Luiz, Sara, João Luiz, Brando, Heloísa, Gabriela, todo mundo. Eu já não fiz, deixa professora. acumular. Hã? Eu já fiz. Aí, ó. O que eu falo para você? Parabéns. Parabéns. Professora, eu até fiz, mas eu só consegui acertar 40%. Ruth, depois a gente conversa direitinho, porque se tem alguma coisa que você não aprendeu direito, depois a gente conversa. Em particular, a gente conversa, tá, Ruth? Pode ficar tranquila, tá? Porque você tentou realmente fazer. E, pessoal, rapidinho, tem alguém conversando? Oi, Gustavo! Gustavo, que bom, gente, feliz. Gustavo, está ingressando. Peraí, Pedro Paulo também. Na última aula, só para dar prosseguimento, eu resolvi algum exercício com vocês, da página 22. Peguem aí o livro. Resolvi? Página 22, resolvi exercício com vocês? Resolvi, pessoal?
Oiê! 22? Página 22 do livro 3. É o capítulo 9. Dá uma verificada. Porque eu vou dar continuidade, já peguem o... Eu acho que tem alguém que está com problema na internet, ó, o Arthur, o Pedro. Eu vou dar prosseguimento à aula lá pelo slide, vou terminar o conteúdo, depois a gente retoma nessa página aqui, ó, página 22, para a gente resolver exercício. E não deixem a professora esquecer de explicar um exercício 5 da página 23. Tá? Eu faço questão de explicar, porque é um exercício que envolve gráfico, e geralmente o simulado, os concursos da vida adoram colocar questões de trabalho relacionadas a gráfico. Esse gráfico é bem interessante, tá? Deixa eu voltar lá. Aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, para eu ver onde que eu parei. A nossa aula tem que render. Gente, tem alguém que está com áudio bem alto aí. É o Paulinho. Eu acho que é o Paulinho. Fala, Renato, meu Deus. Peraí, deixa eu voltar lá. O irmão dele que deve estar assistindo. Aham. Eu não queria mutar ninguém. É o desenho do irmão dele. Pode mutar, professora, por favor. Peraí, deixa eu te interromper então, peraí. É o... Não é, gente. É outra pessoa que baixou. Não. Deixa eu ver. Não, tá todo mundo mutado. O Paulo Renato não tá, professor. É ele, sim. É que eu mutei e continuou. Pronto, mutado. Bora lá, deixa eu voltar. Aê! Aê! Gente, eu lembro de Silvio Santo para lentes. Eu só lembro de Silvio Santo. Por quê? Para eu lembrar de bordas finas e bordas grossas. Tem nada a ver, né? Mas o que faz me lembrar. Ó, agora é um helicóptero passando em cima da casa da Sônia. Ó, ai, Jesus. Ó, aqui. Expliquei isso. Trabalho motor, trabalho resistente, expliquei. Agora vocês vão ter que falar comigo. Alguém vai ter que falar comigo agora. Sim? Eu acho que você explicou, mas eu fiquei com um pouco de dúvida. Tipo, Tá, então eu vou começar daqui. Ruth, obrigada. Ruth, o pessoal dessa sala, eu gosto de vocês pelo seguinte, tá com dúvida? Não tem vergonha de falar. Tenta interromper, aí eu vou colocar no meu quadro aqui, vai ficar mais fácil. Sônia. O que a Sônia fez? Peraí, gente, vou voltar aqui o vídeo. Ai, o que eu fiz? Ah, é dura, hein, a pessoa. Deixa eu tirar. Deixa eu voltar. Eu vou me reconectar aqui. Ai. Vai, Sônia. Vai fazer besteira, Sônia. Aí o trem ficou o quê? De cabeça para baixo.
Aí. Pessoal, dá um feedback aí. Vou fixar meu. Tava tudo pronto, a pessoa vai e clica no negócio errado. Agora tá aparecendo o teto da professora. Muito bem, Sônia. Parabéns, Danielson. Você conseguiu, Danielson. Agora fala se o troço está de cabeça para baixo. Está, né? Não tá de Tá cabeça de pra lado. baixo. Tá. Aí, professora. Só um pouquinho pro lado esquerdo. Aí, professora. Ah, volta, professora. Aê, Sônia. Agora tá do outro lado. Não, professora, volta do outro lado. Do lado direito. Vira só um pouquinho. Gira do outro lado. Gira um pouquinho pra direita. Vira só mais um pouquinho, professora. Vira só mais um Agora eu vou pouquinho. colocar, porque ele tá desencaixado aqui. Vou encaixar aqui, gente. Professora, acho que a sua esquerda é a nossa direita, eu acho. Aí. É porque tem. Ó. Eu engancho ela lá. 90 graus. Olha lá. É que fica de lado. Não tem como deixar reto? Fica melhor. 90 graus pra direita, talvez. Pronto? Não. Peraí, vira. assim Tenta tá bom. virar, professora. Assim tá bom, Então, porque fica de... É rapidinho, é só os desenhos. Não vou fazer exercício por enquanto. Aí dá pra gente se manter aqui, senão eu vou ficar mexendo, a gente vai perder a aula. Peraí. Ó, quando fui falado de trabalho resistente e trabalho motor, é o seguinte. Um objeto, quando ele está caindo, soltei o objeto. É o trabalho de uma força-peso. Então, o objeto está aqui, ele está caindo nesse sentido. Se o deslocamento, a força está para qual lado? Força-peso, para baixo. E o deslocamento também para baixo. Então, a força está nesse sentido e o deslocamento no mesmo sentido. Ó, olha para a professora aqui, nessa outra tela aqui. Ó, suponhamos que o preto seja força-peso. Está nesse sentido, para baixo. E o deslocamento está no mesmo sentido. Força e deslocamento formam um ângulo de quantos graus? 0. Aqui, 0 graus. Cosseno de 0 vale quanto? 1. Ou seja, aqui, nessa situação, eu tenho um trabalho que ele é positivo. E esse trabalho, além dele ser positivo, eu tenho também um máximo de trabalho, vamos supor, o valor máximo desse trabalho. Por quê? Porque ele é um trabalho positivo. Se ele é um trabalho positivo, ele é chamado também de trabalho motor. Agora, se é o oposto. A força é positiva e o trabalho é motor. Se o trabalho é positivo, ele é chamado também de trabalho motor. Trabalho positivo também é chamado de trabalho motor. Trabalho positivo também é chamado de trabalho motor. Tá? Pois eu arrumo isso aqui, tá, gente? É só para fazer o básico do básico, senão a gente vai se perder. Agora, se eu fizer o oposto, eu jogo o objeto para cima. Quando eu jogo o objeto para cima, deixa eu colocar aqui. Ó, quando eu jogo o objeto para cima, pego a minha caneta é lançada para cima. Quando é lançada para cima, o deslocamento, vou representar o deslocamento por esse canetão preto. O deslocamento é para cima. Porém, o que acontece com a força-peso? Para onde? Sempre para onde? Acho. A aceleração da gravidade. Para onde? Para baixo. Ó,
deslocamento para cima, a ponta do meu canetão, e a força, peso é para baixo. Força, aí que vem. Força e deslocamento forma o ângulo de quantos graus aqui, ó? 180 graus. E aí, cosseno de 180 graus é quanto? -1. Então, meu trabalho, quando o deslocamento ele é oposto à força, quando o deslocamento é oposto à força, vou colocar aqui, ó. Então, aqui já é o contrário. O deslocamento agora, a força pesa para baixo, mas o deslocamento é para cima. Quando eu junto essas duas retas, deslocamento e força, deslocamento e a força, forma um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 vai dar -1. Então, quando força e deslocamento estão nos sentidos opostos, eu posso dizer que o meu trabalho não mais é positivo, o meu trabalho ele é negativo. Se o meu trabalho é negativo, esse trabalho ele é chamado também de trabalho resistente. Trabalho negativo é a mesma coisa que trabalho resistente. Ruth, você que falou que estava com dúvida, entendeu, Ruth? Acho que sim. Só deixa eu ver um pouquinho para eu... Não escutei, minha linda. Entendi, só deixa eu copiar. Tá. Mas tem no slide. Qualquer coisa. Eu deixei disponível os slides. Professora, tem como a senhora colocar o slide lá no portal? Tem, só que eu vou deixar o link, tá? Que ele tá no meu drive. Aí eu deixo um link, vocês clicam e acessam lá o slide. Aí eu deixo o slide lá. Tá? Bora prosseguir, então. Tá, Ruth? Copiou? Pode, Ruth? Pode. Tá, obrigada. Continuando. Então, nós paramos aqui. Daí, eu disse também que a força ela pode ser calculada pela área da minha figura. Vocês recordam disso ou querem que eu repita a explicação? Repete, por favor, professora. Tá. Vamos ver se eu consigo agora. Deixa eu ver se eu consigo mudar esse negócio, gente. Está na horizontal. O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Professora, Oi. a força, na força-peso, a força é igual à aceleração da gravidade. Fala, minha linda. Na força-peso é igual à aceleração da gravidade. A força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A força-peso, ela é sempre para baixo, tá? Pessoal, ficou melhor? Ai, que isso aqui? Ai, às vezes eu me perco nesses negócios. Ou não. Ajuda eu aí agora. Professora, tenta só... Antes estava Não tem melhor. como a senhora virar de lado? Porque eu coloquei na... Aí, professora. Só afasta um pouquinho. Assim que vocês querem? Tá. Aí, professora, tá ótimo assim. Deixa eu virar meu cabeçote aqui. Gente, aqui é tudo no Improvation. Tá virando. É porque eu tenho que colocar aqui nesse bagaço aqui. Já foi, já falei. Eu vou girar esse aqui.
Espera aí. Aí eu vou ajeitar. Calma. Aí vai ficar torto, né? Pessoal, assim, dá para visualizar? É porque tá aqui, ó, esse negócio aqui tá grudado lá. Aí fica ruim para girar, e daí meu marido, vou ter que mexer nesse negócio para poder arrumar de novo. Assim tá bom, professora. Tá, então vamos continuar, senão Jesus toma conta. Ai, você bate meu braço. Ai, meu braço. Ai, Sônia hoje tá de um jeito. Ó. Área. E aí eu já vou partir lá para o exercício. A gente já fez um exercício de trabalho? Ó. Sim. A gente fez... Força vezes deslocamento. Aqui, metro. Às vezes vai estar deslocamento, às vezes não vai estar deslocamento, vai estar só metro. Deixa eu colocar aqui. Força. Então, a área, quando eu vou calcular a área de um retângulo. Suponhamos que seja a área de um retângulo. Eu não vou pegar isso aqui vezes isso aqui para encontrar a área dessa minha figura? Sim ou não? Sim. Sim, professora. Claro que sim, professora. Mas quem é isso aqui? Nesse sentido, é o deslocamento. Nesse sentido, é quem? É a força. Então, quando eu faço a multiplicação disso vezes isso, na realidade, eu estou multiplicando força vezes deslocamento. É igual a quem? É igual a área. Só que força vezes deslocamento é quem? Trabalho. Logo, trabalho é a área da minha figura. Entenderam por quê? Só que o meu gráfico tem que ser força versus deslocamento. Mas por que deslocamento? Aqui, ó. Tá em metros. Ó o meu gráfico. Isso aqui pode ser D em metros, X em metros. Se tá em metros, é porque é deslocamento. Se tá X, é o quanto aquele objeto se deslocou. Aí ele vai colocar, ele saiu do ponto zero e foi até 4 metros. É o deslocamento, ele saiu do ponto zero e foi até 4 metros. Ó, tá vendo aqui? É o deslocamento, ó, é o meu D. Ou o meu X, ele pode colocar X, deslocamento representado com a letra X. E aqui a força, ó, dada em newtons. Suponhamos que ele coloque aqui de 0 a 10 newtons. Então, eu vou ter força, porque eu vou pegar esse lado, vezes esse. Aí você pode me questionar, professora, se fosse um triângulo? E se fosse um triângulo? Também é trabalho? Também é trabalho, eu vou te mostrar por quê. Eu só tenho que olhar quem em função de quem que é o meu gráfico. Perceba que o meu gráfico aqui é força em função do deslocamento. E você vai saber que é deslocamento porque vai estar em metros. Você vai saber que é força porque é dado em newtons. Então, você vai ver desse lado newtons e você vai ver desse lado metros. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ó. Então, eu tenho aqui esse desenho. Eu tenho um triângulo. Qual que é a área do meu triângulo? Então, agora tem esse desenho aqui. É base vezes altura dividido por 2. Olha a base. Quem é minha base? Deslocamento. Então, minha base é o deslocamento. Vezes. Quem é a minha altura? A força. Força vezes deslocamento é quem? Trabalho. Então, a área disso aqui, ó, é claro que eu vou dividir, pegar a base vezes a altura e dividir por 2, mas a área do meu triângulo é igual a quem? É igual ao trabalho. Por quê? Eu estou pegando Professora, a força vezes deslocamento. então eu posso usar as duas fórmulas? Que vai dar certo? Ou eu tenho que usar de baixo? No caso, se ele te deu um gráfico, é melhor você usar a área. Você até pode usar, mas fica mais complicado. Você olhando a área da figura é muito mais fácil de você resolver.
Mas eu só tô te falando o seguinte, se você viu um gráfico, e nesse gráfico ele é força em função do deslocamento, o que é isso? Esse gráfico aqui, a área desse meu gráfico vai dar quem? Trabalho. É isso que eu quero que você grave, que você lembre. Por quê? Porque às vezes ele vai pedir qual é o trabalho X. Aí você olha o gráfico e repara. Mas não tem, não é, cadê a força? Cadê o deslocamento para eu calcular? Então, quando falar em trabalho, eu posso usar a fórmula, assim. E se ele te der um gráfico, eu calculo a área do meu gráfico, a área do meu gráfico vai ser também trabalho. Tá? Tudo bem? Então, eu posso usar base vezes altura sobre 2? Dividido por Sim, 2? no caso de um triângulo, sim. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Peguem lá a página. Fala. Daí tem o trabalho, tem o número do trabalho. Mas qual é a medida que usa? Trabalho é joule. Trabalho é joule. Porque trabalho é transferência de energia. Então, trabalho, energia é dada em joule. Trabalho é dado em joule. Um jotinha. Você vai colocar um J. J de João. Aí, João, em sua homenagem, o João tem quantos João? Tem João Rodolfo, João Luiz. Olha, ó, J. Ó. Ave Maria. Professora, Ah, no meu caderno, eu não sei o que eu coloquei aqui, mas eu coloquei, tipo, trabalho de uma força. Aí eu coloquei uma fórmula que eu não sei o que é, que eu coloquei T é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo. Por que eu coloquei cosseno do ângulo, professora? por que você colocou cosseno do ângulo? Porque depende do ângulo. Lembra lá, ó, eu acabei de falar, deslocamento e força. Eles, quando eu coloco esses dois vetores juntos, formam um ângulo de 180 graus. Se é 180 graus, o trabalho será negativo. Por que o trabalho é negativo? Porque cosseno de 180 é negativo. Agora, se trabalho e força, se deslocamento e força, eles são paralelos, entre si eles formam um ângulo de quantos graus? 0 graus. Aí o trabalho não mais é negativo, o trabalho ele é positivo. Por quê? Porque cosseno de 0 graus é igual a quanto? É igual a 1. Aí meu trabalho ele é máximo. Por isso que tem cosseno do ângulo, tá? Entendi. Professor, na mesma direção, quando deslocamento e força na mesma direção é 0. Daí quando tá em direções opostas é 180. Isso mesmo. Peguem lá o livro de vocês na página 22 para colocar em prática, senão aí vocês vão sanando as dúvidas também. Peguem lá na página 22. Eu já resolvi alguns exercícios com vocês. A prova é na última aula, sim, meu querido. Quem estava perguntando. Ó, página 22. Eu já resolvi alguns exercícios com vocês, não já? Dá uma olhada. Assim. Quais que eu resolvi? Deixa eu marcar aqui. 2, 3 e 4, eu acho. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Ficou faltando o exercício, o exercício 5, gente. Eu não vou resolver porque vai usar algo da matemática que não é necessário para vocês por enquanto. É um monte de identidade trigonométrica. Identidades trigonométricas. Então, não vou usar. Para quem vai fazer engenharia, aí eu aconselho, pega o livro Leitoldi. Lá no livro Leitoldi, acho que até tenho aqui, ó. Lá foi até algo que eu passei para a Gabriela para passar para vocês. Quer ver? Vou mostrar rapidamente aqui, para quem tem interesse, tá? Fala, a professora Sandra não explicou. Ah, não. Ou alguém, se não tiver, gente, deixa eu sair daqui.
rapidão. Eu vou mostrar. Por que eu considero assim, não é importante por enquanto para vocês. Aqui. Que não adianta nada falar e não mostrar, né? Vai ficar assim, o que a Sônia tá falando? O que a Sônia tá falando? Ó, aqui eu vou só passar, não vou mostrar, não vou abrir esse slide. Lembra que eu mandei para vocês há um tempo atrás, antes da quarentena? Isso aqui, ó, alfabeto grego. Mandei, falei para a Gabriela e ela colocou no grupo. Aí tá, fórmulas de geometria, tem a fórmula da área de uma circunferência, de um triângulo. Aí tinha isso aqui, ó. Identidade de soma e diferença. A identidade trigonométricas fundamentais. Uma identidade está lá, ó. Exemplo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Seno vezes cosseno também é igual a 1. Aí tá lá, o que é cotangente? É cosseno sobre seno. O que é tangente? Seno sobre cosseno. Então, essas são algumas das identidades. Ó, seno de 2 tetas é igual a 2 vezes seno vezes cosseno. Essa daqui, vou colocar, essa identidade aqui, a gente usou lá em lançamento oblíquo, tá? Mas perceba que da onde que eu retirei isso, gente? Eu retirei isso de um livro chamado Leitode de Ensino Superior. Então, aqui vai usar uma dessas identidades, que é a identidade ainda mais rebuscada, que eu acho que não vale a pena. Esse exercício aqui, ó, de física, ele também não tem nada. Mas eu vou falar só para você ter noção, porque isso pode te ajudar na matemática. Na física não vai ajudar, mas na matemática pode ser que te ajude. Que fala o seguinte, aí depois eu vou resolver esse exercício que é importante, ó. Esse. Um objeto é deslocado em um plano sob a ação de uma força de intensidade igual a 5 newtons, percorrendo em uma linha reta em uma distância igual a 2 metros. Aí ele coloca, considere a medida do ângulo entre a força e o deslocamento, 15 graus. Se você for lá no final, ele coloca trabalho, mas ele não coloca em função de seno, ele coloca trabalho igual a 5 vezes 2 vezes seno do ângulo. Pode. Só que aí ele fala o seguinte, nessa expressão, qual é o valor de θ? Ou seja, qual é o valor do ângulo que eu vou utilizar? Se vocês forem olhar, aí que eu estou falando para vocês, vocês vão utilizar esse conhecimento lá na matemática. Vocês colocaram lá seno, vocês aprenderam isso com o professor, ou a professora Ticiane, ou o professor Luciano. Seno, aí cosseno. Aí vocês aprenderam que para seno de 30 graus é igual a meio. Aqui 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Lembram disso? 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Já para cosseno, vocês aprenderam raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz meio. É raiz de 1 é 1. Ó, perceba o seguinte, seno de 30 graus. Vou olhar seno de 30 graus. O valor de cosseno será igual ao valor de seno para o complemento. O que é isso? O complemento para dar 90 graus. Seno 30 menos 90 vai dar quanto? 60. Então, o valor de seno de 30 graus é o valor de cosseno de 60. Por quê? Porque quando eu somo 30 mais 60, dá 90. Por isso que são iguais. Deu para entender? Então, o valor de seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus. Porque quando eu somar 30 mais 60, vai dar 90.
O seno de 30 é igual ao complemento do cosseno, que vai ser 60 graus. Sim ou não? Entenderam? Sim. Ó. A gente aprendeu isso na última aula do Luciano, antes da prova, foi esse dia. Ah! Eu tô falando que isso aqui é mais da matemática. Aí ele pergunta, se para seno, ele coloca lá, se para seno é 15, não, desculpa, a medida entre a força e o deslocamento do objeto é 15 graus. Se para cosseno é 15 graus, para seno vai ser qual ângulo? Para ter o mesmo valor. Qual ângulo? Se para cosseno é 15, para seno eu vou usar qual ângulo aqui? 75. 75, porque quando eu somo 75 com 15, vai dar quanto? 90. Então, aqui, o seno será seno de 75 graus. Só isso, gente. Mas na física, você vai usar isso? Não. Na matemática que você usa. Agora, tem o outro exercício, vou tirar isso aqui. Esse é importante. Ó, vão lá nas atividades propostas, tem um gráfico. Esse gráfico é maravilhoso, gente. Maravilhoso. 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 Eu quero a minha régua. Ó, para eu ser fiel e digna, fidedigna. Tá aqui. Aí aqui ele coloca um tracejado. A matemática é linda também, né? Tem que confessar. Ai, gente, a matemática é maravilhosa. Professora, que página que é essa? Peraí, 23. Tá esse exercício. Vou colocar aqui o número do exercício. É o exercício 5. Gente, é um exercício maravilhoso. Maravilhoso. Professora, eu fico com medo quando a senhora fala que o exercício é maravilhoso. Não, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Ó, aí força. Aí ele... Credo. Não, ele não é difícil, mas ele é muito bom. Muito bem feito. Aí ele coloca aqui, coloca F, que tá F. Então, você não tem o valor da força final, mas você tem o valor da força inicial. Aqui 0 e aqui 40. E aqui ele coloca X metros. Ó, Newton metros. Força vezes deslocamento. Então, a área disso aqui, ó, e olha a área. Qual é a área? É aonde está a minha linha contínua. Então, a minha área não vai pegar tudo isso aqui, vai pegar só esse pedaço aqui, ó. Colocar em outra cor. É esse pedaço aqui que é a minha área. Ó, esse pedaço aqui. Tá vendo? Por quê? Porque o meu trabalho é onde está essa linha contínua. Ó, viram? Marque no seu livro, risca o seu livro. O meu tá riscado, gente, risca. Livro é para riscar, é para aprender. Então, esse pedaço aqui que tá rachurado é que é a minha área. Aí, como que eu calculo essa área? Primeiro, essa área é a área de o quê? Triângulo. Triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Beleza. E daí? Próximo passo. Qual é o valor da minha base? 40. 40, ó. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho daqui de cima. 40. Beleza. 40 vezes. Qual é o valor da minha altura? A minha altura é esse pedaço. A minha base é esse pedaço. E a minha altura é esse pedaço. Quem é a minha altura? A senhora só tem o inicial, vai colocar tipo 4 Professora, F, não, alguma 8. coisa? Oi, fala. 4 mais F, talvez, ou 8? 4 mais F. ou F mais 4.
Tudo isso dividido por 2. E agora, José? 40F, 160 dividido por 2. 40F mais 160. 40F mais 160 dividido por 2. Próximo passo. 20F mais 80? Hã? 20F mais 80? 20F. Próximo passo. 20F igual a menos 80. Tá certo? Vocês fizeram essa, gente? Não. A tarefa online? Era pra fazer esse capítulo? Hã? Era pra fazer esse capítulo já? Não, mas alguém tinha tentado? Até aqui, vou fazer o seguinte. Senão eu vou dar spoiler, né? Ó. Vou apagar aqui e vou deixar, então, até aqui. Tá? Para vocês pensar, já que vocês não fizeram a tarefa, senão eu estou fazendo a tarefa online para vocês. Mas a maneira de pensar é até aqui. Mas tem mais algumas coisinhas. Aí eu vou deixar, porque esse exercício é muito bom. Vocês têm que pensar nesse exercício, ele é muito bom, muito bom, muito bom. Professora, depois que descobre o F, o que faz? Então, eu vou deixar vocês pensarem um pouco mais sobre esse exercício. Eu estou falando, ele é da atividade online. Aí, na próxima aula, a gente discute ele. Eu quero que vocês tentem fazer. A maneira de pensar é essa aqui. Falta mais alguma coisinha aqui, porque senão vocês não vão encontrar. O valor de F. Falta mais um detalhezinho. Aí, eu vou deixar vocês pensarem, porque senão eu não vou estar ajudando. Vou estar atrapalhando o aprendizado de vocês. Professora, deixa eu só... usar o ângulo? Não uso ângulo. Deixa eu tentar, talvez, multiplicar o resultado do F 2 vezes? Ó, porque ele fala de mais um detalhe, que não tá aí, ó. Ele fala tá na mesma direção. Ele fala o seguinte, que o objeto, ele possui uma massa de 8 quilogramas e está sujeito a uma força resultante F, aplicada na mesma direção, no mesmo sentido do movimento. O módulo da força variável em função da posição X é representado pelo gráfico. Aí ele coloca o seguinte, sabe-se ainda que o trabalho realizado pela força é de 300 joules. Tudo isso aqui, ó, o trabalho realizado por uma força. Então, se isso aqui é igual a trabalho, e o trabalho aqui vale 300 joules, então, tudo isso aqui é igual a quanto? 300 joules. Agora ficou fácil. Agora já fiz exercício. Mas eu posso substituir por 300 depois de achar o valor do F? Não dá, você precisa desse 300. Não dá. Façam, termina esse exercício. Termina esse exercício. Vale a pena, ele é muito bom, tá? Muito bom. Gente, olha, já tá passando. Deixa eu só voltar lá no meu slide, senão eu não termino. Eu fico aí falando de exercício muito bom, exercício muito bom. Daí, me ferro, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Ó. Aí nós paramos aqui. A área. Só que existe também uma fórmula para trabalho em função da energia potencial elástica. Energia potencial elástica, ela é kx ao quadrado sobre 2, que é como se calcula a energia potencial. Se energia potencial elástica é kx ao quadrado dividido por 2, trabalho é transferência de energia. Então, a energia potencial elástica é igual ao trabalho, é kx ao quadrado sobre 2. Vocês devem estar achando confuso porque vocês ainda não aprenderam energia potencial.
Na outra aula, já fiz um slide só de energia potencial. Aí eu vou falar o que é essa energia potencial. Mas de antemão, o que eu já sei? Se eu tenho energia potencial elástica, energia, trabalho, é transferência de energia, então essa energia potencial elástica será igual ao trabalho. Então, trabalho pode ser escrito em função de energia, que é kx² sobre 2, tá? Professora, já Aí são vem- 10h50. Tá. Ai, tô falando. Eu queria terminar, então tá bom. Deixa eu interromper a cara. Na próxima aula nós teremos a prova. Eu queria terminar, mas tá bom. Tchau, até daqui a Professora, posso perguntar um negócio? pouco. Tchau, professora. Da 11? Fala. Isso. Corretíssimo. Meu Deus do céu, meu F deu -4, professora. Dá É porque 11, você faz. certinho. Posso falar? Porque você faz o Não. MMC. Não pode falar, deixa eles tentarem. Deixa eles Professora, a prova tá difícil, eu tô nervosa com essa prova. esse Não conteúdo tá é muito difícil. professora. Calma. Até daqui a pouco, e qualquer coisa, eu estou no Zoom para tirar a dúvida de vocês. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco eu coloco lá o link, tá, Tchau, pessoal? professora. Tchau, até daqui a pouco.